Olá, como vocês estão? Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no nosso Pode ou Não Pode. E é muito, muito, muito bom ter você aqui conosco. E desde já eu quero te convidar, você que não é membro do nosso canal, que você se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber aí notícias, né, informações do próximo episódio. E hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa que recebeu o nosso convite, uma mulher muito interessante, importante da nossa cidade e que com certeza vai hoje nos abrilhantar aqui com informações e outra coisa, e vai ser bem curioso tudo aquilo que a gente tem para conversar. Eu estou aqui com nada mais, nada menos que a nossa vice-prefeita, Érica Tanque. Érica Tanque, seja bem-vinda, muito obrigado por nos atender o convite. Sei que a sua agenda é uma loucura, principalmente agora com os desdobramentos, né, da política em Limeira, e eu quero desde já te agradecer por isso. Imagina, é um prazer, Cláudio, de estar aqui e poder fazer parte dessa conversa, desses momentos agradáveis e de muito conhecimento, porque a gente traz um assunto, leva outras informações que são necessárias para o nosso trabalho. E eu agradeço muito essa oportunidade também. Muito bem. Vamos lá, gente, só para vocês saberem, ó. Érica Tanque é a primeira mulher eleita vice-prefeita de Limeira. Foi vereadora por 2 mandatos, de 2013 a 2016, depois até 2020, né? Isso. Vereadora implantou o equipamento de proteção da mulher, conhecido como botão do pânico, e eu quero saber disso, tá? Contarei tudo. E também, né, pessoas que são destinadas à violência da mulher, é algo terrível que tem acontecido. Atendimento especializado em proteção de mulheres vítimas de violência, ambas iniciativas reconhecidas pelo governo de São Paulo. Olha lá, que lugar bacana. Criou todas as leis que estão consistentes à rede Elza Tanque. Eu estava lendo sobre isso também, quero saber. Enfim, tem um monte de coisa aqui que se eu for falar tudo aqui, só eu vou ficar falando e eu quero que ela fale. Elza Tanque, Érica Tanque, filha da saudosa Elza Tanque, a gente estava conversando aqui agora há pouco, né? E eu já agradeço em público aqui o carinho da lembrança, né? Que é sempre tão comum que eu encontro, mas encontrar aqui essa lembrança me aqueceu o coração. Muito obrigada pelo carinho que tem pela minha mãe. Ah, que bom. Vamos lá, eu sei que eu tenho pouco tempo, que eu só tenho agora 55 minutos. Contados, olha. Vamos lá. Érica, com certeza você sabia que eu vou tocar nisso daí, depois eu quero saber de outras coisas, mas eu quero saber sobre... Você é a primeira pré-candidata já oficial a prefeita de Limeira pelo partido PL, né? Pelo governo Butião que está junto com você. Conta para mim, como que é isso? Você esperava? Érica está preparada? Fala um pouquinho. Bom, é uma construção, para quem entende da política, sabe que todos os partidos desejam, nesse momento, nas eleições municipais, ter o seu candidato a prefeito, como também ter seus candidatos a vereadores. Isso muitas vezes vem com uma colocação do próprio partido, né? Seja na esfera estadual ou na federal. E da mesma forma, o PL é um partido que cresceu muito, né? Ultimamente tem sido considerado o maior partido do nosso Brasil, e isso traz a necessidade de fazer as bases, né? Visando a vinda do presidente Bolsonaro para dentro do PL, dos quadros do PL, isso acabou trazendo uma grandiosidade muito pesada para o partido que precisa de uma base de sustentação. E dentro dessa linha, o presidente Valdemar, que é o presidente do PL, fez uma convocação para que no nosso município nós tivéssemos um candidato. O primeiro nome, sem sombra de dúvida, seria o do deputado Miguel Lombardi, que refletiu sobre essa possibilidade, mas inúmeras entidades e cidades pequenas também, como Limeira, também tem uma necessidade muito grande que ele continue
como deputado federal, porque a gente sabe as quantidades de trabalhos que o deputado Miguel tem feito pelo nosso município e pelas nossas entidades. E dentro dessa linha não tem ninguém, nenhum político que não sinta a honra de ser indicado para ser candidato a prefeito do município que ama. E assim é com o Miguel, mas o Miguel refletiu muito e deixou essa honraria para continuar seguindo o caminho que ele tinha escolhido, que era ajudar as entidades, ajudar as cidades pequenas, ajudar o nosso município, e que tem feito com maestria. Já ele declinando isso, eu fui convocada pelo partido para que assumisse essa missão de representar o PL em nosso município, né? O presidente Valdemar me chamou, conversou comigo, depois fui conhecer o presidente Bolsonaro, não o conhecia pessoalmente. Semana que vem tenho mais algumas audiências marcadas. Já tinha muito contato com os deputados estaduais aqui do PL. E houve essa comunicação de que gostariam que eu saísse, aceitei a missão. O grupo também aceitou, né? Porque o deputado Miguel e o prefeito Mário Botion sempre caminharam já há um bom tempo juntos, é o nosso grupo. E me sinto muito honrada também com o apoio do prefeito Mário nessa caminhada. Estamos aí. Fui anunciada a primeira pré-candidata oficial com o partido, né? Mas outros já vêm trabalhando há algum tempo e sabemos que existem outros pré-candidatos. Mas como oficial do partido e com os apoios, fui a primeira a ser indicada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não, meu. Quem vai vir de vice com a Érica, que é o que todo mundo está querendo saber? Dizem que é pergunta de milhões. É quem vai vir de vice. Ainda não sabemos. Isso é uma composição, né? Da mesma forma como o prefeito Mário foi o cabeça da chapa nas últimas eleições e solicitou ao PL que indicasse uma pessoa para compor essa chapa, e me fez esse convite muito honroso. Eu nem estava esperando, né? Havia sempre há uma disputa, ou pessoas que se colocam ali à disposição do grupo, mas eu não estava nessa lista, eu estava até viajando. Mas quando o prefeito Mário e o deputado Miguel me ligaram e falaram que precisavam que eu engrossasse as fileiras ao lado do prefeito Mário como vice, aceitei de pronto, voltei da viagem que estava e iniciei a minha caminhada com o prefeito Mário de forma diferente. Antes tinha sido líder do prefeito Mário na Câmara Municipal e passei esses últimos 4 anos aí na prefeitura, aprendendo muito também dentro da prefeitura. É bom você dizer isso. Qual que é a diferença para você? Porque você trabalhou 2 mandatos no Legislativo, Sim. ali na Câmara de Vereadores, Sim. que é um trabalho totalmente diferente. Muitas vezes a população, eles não têm essa consciência de que uma coisa é uma coisa e outra coisa muito comum. é legislativo. Saibam. Tipo assim, acha que o vereador tem poder de decidir, que o vereador é que manda fazer as coisas, a turma não compreende o lugar. E você trabalhou 2 legislaturas como vereadora. Sim. E disse até como líder do governo. Agora, aí você vem para o executivo. O que você diz sobre isso? São trabalhos, eu sei que são antagônicos, mas o legislativo te ajudou? Ou você vê que é muito mais complexo? Porque são políticas diferentes. Parece iguais, a manutenção talvez seja, mas a postura é outra. Como que é isso? Olha, deixa eu falar um pouquinho do meu passado. Com meus 18 anos, de 18 para 19 anos, eu já trabalhava, iniciei o trabalho junto à prefeitura. Então, eu trabalhei muito tempo com o doutor Jurandir, eu era a secretária-chefe ali do gabinete. Não, havia 2 cargos, era uma divisão diferente. Eu era secretária particular do gabinete do prefeito, né? Aqui mantinha contato direto, tinha um chefe de gabinete, mas era uma estrutura diferente naquela época. E então o meu contato com a prefeitura data de muito tempo, né? Eu trabalhei muitos anos, trabalhei na Assembleia do Estado também,
fui presidente do antigo Mobral, aqui em Limeira. Trabalhei tempo na Câmara Municipal também. Então, vamos dizer que nos bastidores eu já estive nos dois poderes e tenho um conhecimento da estrutura dos dois poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. Meus 2 mandatos, aí saio dos bastidores para vir para os holofotes, o que não é fácil, né? A vida política não tem todo esse glamour que as pessoas acham que tem. É uma vida difícil, que necessita muito estudo, muito cuidado, muita atenção no que está fazendo, porque seja a forma que for, você está mexendo com vidas, né? Algo que você possa botar, isso depende, muitas vezes pode influenciar a vida de muitas pessoas e normalmente o faz. E então eu tenho essa bagagem de tanto ter sido funcionária da prefeitura, como a parte de ter sido funcionária da Câmara também. E agora, com 2 mandatos de vereadora, né, o que me amadureceu muito nessa área legislativa, e com 4 anos dentro da prefeitura, perto de um prefeito que é extremamente ativo, né? Essa vivência tenho. Não tem como eu negar que eu não tenha a vivência tanto no legislativo quanto no executivo. E essa ligação, a ligação de necessidade de trabalho paralelo, executivo e legislativo, é o que faz a nossa cidade andar para frente. Sim. É essa que faz a diferença entre um projeto escrito num papel ou um projeto realizado. O que a gente estava comentando antes, Sim. o papel aceita tudo. É preciso que isso seja colocado em prática e que ele seja viável para colocar em prática. Então, como eu já tinha esse olhar dos 2 lados, isso me facilitou muito para fazer com que os meus projetos, que nós vamos conversar um pouco, Sim. passassem do papel para a existência mesmo. Fala para mim, eu vou perguntar porque hoje a Câmara está bem dividida entre oposição e governo. Me parece que eu percebi que ela está bem... É uma época difícil na política, Sim. né? Todo final de mandato traz esse desconforto, né, político, porque começa a se formar os grupos, saem os pré-candidatos, né, a prefeito, e isso há uma composição, muitas vezes de presidência do partido, de outra forma, estruturando esses grupos de outra forma. Então é um momento para todos um pouco instável. A partir agora de que fecha a janela, as coisas começam a se moldar de outra forma, mas vão se sedimentar, né? A gente tem aí essa janela para aqueles que estão com o mandato, que possam fazer essas mudanças de cadeiras, de partidos, né? A gente fala mudança de cadeira, mas é as mudanças de partido, e que terminam agora, nesse final de semana, encerra aí o prazo real para que os candidatos, até aqueles que são pré-candidatos a prefeitos, encontrem o seu partido, né? E a gente agora é um momento de se aguardar. Mas na Câmara Municipal é necessário que a gente pense na população e que tenha governabilidade até o final do mandato, né? Não misturar a parte política das eleições que vem com o seu compromisso de trabalho pela população de Limeira, que se encerra no último dia do ano, né? Esse compromisso não é largado antes da eleição. Mas você acredita que todo mundo tem essa consciência? Deveria ter, né? Eu espero, e espero realmente que tenha, porque o mandato vai até o último dia de dezembro e deve cumprir com a sua obrigação para com a população até o último dia, né? Eleito ou não. Vamos lá, nós temos 3 grupos Pois não. que eu acredito que hoje vão estar saindo, pelo menos com chances, né? É o grupo da Érica Tanque. Eu não sei se vai ser o Betinho ou a Mária que vai vir, e o Murilo Félix, que é o Silvio Félix, né? Sim, filho. É o filho do Silvio. É muito diferente, e aí eu pergunto para que você possa falar
com o público que está nos ouvindo, porque, tipo assim, até então eu achava que o Betinho vinha. Eu perguntei isso pro Betinho e perguntei pro Botião. Uhum. Até então achei que o Betinho vinha. Parecia que tudo estava se desenhando, né? Porque por isso que política Havia sim uma proximidade, uma né, proximidade, entre a uma parte do legislativo, tal. era da base Exatamente. Tanto é que eles governista, estão sim. ali decidindo qual deles vão vir. É, o que eu quero te perguntar é assim, há muita diferença nesses grupos tô perguntando para uma política experiente. Tá. E você não precisa ser antiética. Mas há muita diferença, eu pergunto, porque quando eu olho assim, eu tenho a minha opinião, mas eu quero saber da Eri. A gente tem que perceber assim, a real composição e composição até dos partidos que vão fazer parte dos determinados grupos. Eu acho que a gente pode apontar as diferenças quando eles se solidificarem. Eu não posso falar algo antes de até saber aonde que os candidatos ou quem é. É difícil a gente fazer uma previsão quando não há ainda, né? Por exemplo, a informação de que a Mayra sairia sozinha, ou a informação de que a Mayra seria a cabeça de chave, ou o Betinho. Esse é um campo ainda que não cabe a Érica julgar, né? Eu posso julgar depois de que isso for formado, né? A gente sabe que o Murilo vem também com um grupo Isso dele. é certo, né? Eu tenho como certo. Eu não sei aí. Eu tenho as informações que é Bem, certo. Mayra sozinha e Betinho sozinho, ou a forma de que eles podem. Eu acho que os dois vêm juntos. Agora, quem vem de cabeça, não sei. Então fica difícil pra gente analisar. Mais ou menos você conhece os grupos. Você sabe o grupo que é. A gente não sabe ainda. A gente não sabe. Você está dizendo que essa dança das cadeiras ainda tá muito flutuante. O que pode estar com a equipe do Betinho até ontem pode estar na equipe do Murilo. Ou pode ter vindo para a equipe que a gente está montando. Essa modificação, hoje seria prematuro a gente começar a... Tem que deixar delinear. As peças vão ser colocadas no tabuleiro. E a Érica tá pronta para esse tempo? A Érica está pronta para esse tempo. Tá. A Érica está pronta para esse tempo. É lógico que nós temos um trabalho imenso ainda para fazer na questão de composição dos principais pontos do plano de governo. Tudo isso tem que ser acertado, pensado, conversado muito com a equipe técnica, seja essa aqui está no momento da prefeitura, que faz a parte do meu grupo e que tem uma linha de trabalho muito técnico, a prefeitura. Então, vou ouvir todos esses e vou ouvir com aqueles também o que eu pretendo trazer para dentro do governo. Se eleita for, né? Quando hoje só uma pré-candidata, quando depois eu tenho que passar, porque aí é importante também. A gente tem as convenções, né? E a gente tem que ser aprovado nas convenções. Tanto eu quanto os outros candidatos. Nós somos só pré-candidatos. Nós vamos... Então tem uma outra seleção. E nós vamos... Tem um filtro aí. Exatamente, né? Isso depende, a gente já viu muitas vezes acontecendo partidos que acabam mudando de mãos através de uma mudança no estadual ou no federal. Aí o TSE vem e acaba mudando a nominata ou a diretriz. Não, o partido não, mas muda a direção, entrega a nominata desse partido para outros membros. E aí perde-se esse partido. Então há muitas mudanças ainda, o cenário ainda não está completo, não está fechado para a gente poder fazer. Sempre nós temos aí a divulgação de nomes e de possíveis partidos, mas ainda tá cedo para a gente falar. Tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aí. Acompanhando devagarzinho. Ô, Érica, deixa eu te perguntar. Oi. A gente estava até falando da sua mãe, do Jandir, do Paulo de André. Naquela época, era muito diferente a política. Sim. Hoje nós temos uma política muito concentrada em ideologia. É uma política ideológica hoje. E a gente tem encontrado esse lugar, tanto é que um dos fatores que eu vou falar por mim. Pois não.
que não justifica o erro, isso é ignorância. Então já estou confessando o meu pecado. Ok. Mas que fez pastores começarem a olhar, participar, intervir, foi quando essa política ideológica começou a entrar em lugares de princípios religiosos, princípios de fé. Então, hoje nós temos aí uma esquerda que trabalha com uma agenda ideológica, eles falam de política, mas, na verdade, existe uma agenda ideológica sendo composta, sendo colocada via viés político. E aí, por isso que hoje, quando nós olhamos para um candidato, não tem como você não avaliar a postura dele religiosa, de princípio. Porque antigamente era assim, era até uma ideia um pouco fantasiosa, mas assim, quem ganhar, ganhou, tá todo mundo querendo o melhor da cidade. É muito, muito, muito infantil isso, mas a maioria pensava assim. E hoje, não, peraí, do que se fala a respeito disso? Principalmente para você que nós temos, como eu te disse antes de estar conversando, uma cidade que 80% é conservadora. Olha, nesse ponto eu acho muito importante a gente perceber que antigamente não era bem assim, era bem demarcado também posicionamentos. Acho sim que a política acabou tendo novos contornos, né, com o passar do tempo, com a proliferação de partidos. E esses partidos vieram, como a gente estava falando, alguns com um plano muito pensado, muito estruturado, e outros somente partidos que se usavam durante as eleições. Houve uma modificação na legislação, a diminuição de partidos, e hoje talvez a gente consiga ver mais delineado o posicionamento dos partidos. É óbvio que essa linha de partido e de respeito à família, às nossas tradições, às religiões, sejam elas quais forem, e a gente, é uma coisa que eu sempre falei, que eu precisava muito de apoio na luta contra a violência à mulher, como é importante, né, a participação das religiões e o conhecimento do que temos no nosso município exatamente para auxiliá-las. Nosso povo é assim, né? A gente quer esse tipo de colocação, de respeito. Se a gente for voltar lá na história, né, o que era a direita e a esquerda, né, que lá na Revolução Francesa, onde aqueles que queriam ainda manter as tradições da monarquia, né, mantiveram do lado direito, e da esquerda aqueles que queriam um mundo meio utópico, né, uma coisa meio sem muita consistência, né, mudanças radicais. Eu falo que a parte de direita, ela não é contra mudanças. Não. Não é essa a colocação, tu não fala, é do jeito que está. Não, não é contra mudanças. São mudanças necessárias. Nada que seja de uma maneira muito agressiva ou utópica, ou uma criação de um mundo que não existe, né? Essa colocação que a gente tem que ter. É óbvio, a humanidade vai progredindo e algumas coisas parece que regridem, né? Na verdade, é uma progressão regressora, né? Às vezes tem coisas que a gente vê que caminha de uma forma, por exemplo, como a tecnologia, tão importante para a gente hoje, né? A gente vê na área da saúde avanços importantíssimos com o uso da tecnologia, mas a gente também vê crimes sendo cometidos, né? Numa internet, levando crianças a cometerem, por exemplo, autoflagelação, né? Também nesse desenvolvimento. Esses dias eu estava comentando fazendo uma palestra sobre violência à mulher, e eu estava comentando. Eu lembro quando eu era pequena, do telefone, um telefone grande, pesado, que tinha que discar para a telefonista, né? Pedir uma ligação interurbana, colocar no gancho, e eu adorava correr quando eu via minha mãe pedindo ligação para atender quando tocasse, que falaram que estava fazendo a ligação. Hoje,
A gente, né, tem todo mundo. Aperta um botão, você fala com o do outro lado. Não, e além de tudo, aquele aparelho faz tudo, né? Ele grava, ele filma, algo inacreditável como a mente humana foi capaz de desenvolver tanto. E em alguns assuntos, como a violência à mulher, continuou na mesma. A gente continua vendo essa agressão ser feita. Então, o pessoal coloca uma gama de partidos e uma gama de pensamentos que a gente precisa fazer aí a base para que a gente possa, em 2026, as eleições Sim. passam por 2024. E às vezes as pessoas falam assim, Érica, mas todo mundo tem que ser da mesma linha, no mesmo tipo de pensamento. Não, não é isso que a direita quer. A direita vem numa proporção que a gente tem diversas vertentes, né? Aí a gente tem o conservadorismo na linha das tradições, dos comportamentos, né? Mas nós somos extremamente liberais também em questão da economia, né? Da não dependência do Estado menor, né? Então, tudo isso, há pessoas que se encaixam mais nesse espaço, outros que se encaixam em outros espaços. É uma grande vertente, é o que a gente quer para o nosso Brasil. E o que a gente quer também é democracia, né? E para a gente ter isso, a gente tem que vir pegando outras pessoas para esse lado, para que a gente chegue lá. Vou te fazer uma 26. pergunta polêmica, Fala, meu bem. mas você tem liberdade de responder ou não. Pois não. Não pode ou não pode? Identidade ideológica, como que a Érica vê isso daí? O que é a identidade ideológica? Ideológica na questão de identidade de gênero. Bom, o que seria a identidade de gênero? Né? Seria- Hoje, como a esquerda tenta colocar e trabalhar. Como é Então, que você vê isso? Eu vejo, às vezes, com uma pressão muito grande no sentido de não conversa, né? A gente sabe que existe as pessoas que se entendem de forma diferente. A mim cabe o respeito, eu entendo como respeito, mas não precisa obrigar a ninguém a ter atitudes assim. Às vezes eu entendo que há uma pressão muito grande nesse sentido de colocar que todo mundo entenda de forma igual o que está sendo posto. Quando falam identidade ou a ideologia de gênero, a palavra gênero acabou sendo usada de uma forma que acaba nos dificultando muitas vezes uma discussão diferenciada. Se eu sou a favor de mudar o português, por isso de forma alguma. Não, nosso português é nosso português e ele vai continuar sendo, né? Não vai ter mudança, por isso nem há necessidade, né? Não encaro como nenhuma necessidade. Tal do Todd. Não, É um absurdo. não tem motivo para isso e não leva a lugar nenhum. Em matéria de respeito por exemplo, contra a homofobia, Mas nós nunca tivemos um problema com isso. Né? exatamente, eu não vejo nenhum problema, tenho muito respeito e não tenho problema com isso. Isso é meu posicionamento. Não, mas deixa eu só te contar. Pois não. É isso que eu não entendo. Algumas coisas que se defendem dizendo que não há, na verdade já há. Que existe a homofobia, né? Mas existe um monte de gente desrespeitando o direito das pessoas como ser humano. Exatamente. Então, tipo assim, não é porque a pessoa ela tem uma escolha de com quem que ela vai fazer sexo, de que forma que ela vai fazer, que ela precisa de uma lei diferente, porque já existe uma lei que eu não posso desrespeitar e eu não posso cometer nenhum tipo de violência com ser humano nenhum. Bom, nem com animal. Exatamente. Não há necessidade. Criam algumas coisas que, na verdade, peraí. Aí se você põe o foco numa coisa que parece que só existe aquele grupo. Por exemplo, Essa é a dificuldade. Não sei se você concorda que a direita tem. concorda, mas eu acho que são discussões que a gente poderia resolver de uma outra colocação. Sim. Eu falo muito de conversa. Sim. E muitas vezes assuntos são levados e que criam um tamanho alvoroço
que a gente não consegue mais sentar para conversar. Isso está acontecendo até dentro das famílias, né? Eu vejo assim a política como uma forma de solução para a vida dos outros, como um caminho a seguir para fazer a diferença. Essa colocação desses embates, será que esses embates estão levando a gente para um lugar melhor? Né? Há necessidade de se dizer que tantas leis para que a humanidade entenda o que é respeito. Né? Eu não entendo como necessário. A gente deveria tratar a todo ser humano de forma cordial, né? Como nos ensinaram. Nossos pais. Isso. Não há nem de lei para isso, né? A lei era em casa. Exatamente, né? Se eu faltasse com respeito, Acaba- com certeza eu ia ter uma represália. Mas acabam avolumando um grande sentido de colocar um peso naquilo como uma imposição. E essa imposição é que é difícil. Fica muito mais fácil se a gente conversasse e colocasse de forma respeito, temos que ter de um lado e de um Sim, e de outro. Eu me lembro no tempo que eu trabalhava na prefeitura, isso no tempo do Dr. Jurandir, diversas vezes nós tivemos muito trabalho com o que na época era a forma de fazer a política do PT. Muito. Já fiquei prisioneira dentro da prefeitura por isso, né? Com invasões. A forma de greve. Acho que tem direito à greve? Tem. Não precisa obrigar a todos a não entrarem. Naquele tempo, sim, era fechado e não podia se entrar na prefeitura para trabalhar. Mas eu impedia você de fazer aquilo que você queria fazer. Direito de ir e vir, né? Mas eles sempre trabalharam assim, né? Pois hoje eu acho que está de uma forma diferente. Acredito que Porque estão na no prefeitura. governo, né? Não, mas até na forma da prefeitura. Continuam falando, reivindicando seus direitos, Sim. o que também acho normal, já faz parte da nossa sociedade isso. Mas antes a gente não podia entrar na prefeitura. Hoje já está mais tranquilo. Eu acho que o tempo fez algumas transformações de que não vale a pena ser desse jeito, né? Que não é essa a linha correta a seguir. Sim. E a gente também percebe aí que algumas imposições não deveriam ser feitas, né? Como a forma. Respeito. A gente quer respeito, espera respeito, mantém o respeito, né? Sim. Essa troca precisa ser feita. Essa linha de conduta de que tudo é sofrimento, tudo é recalque, tudo é por cima, tudo tem a ver com a outra pessoa, não faz a minha linha, sinceramente. Eu tenho que dizer que a composição política, a nossa vida, a nossa realidade vai ser mudada, na minha opinião, com mais conversa, com mais Sim. amor. Eu acredito que o discurso, ele sempre é mais fácil do que a prática, Sim. né? Porque a gente fala, não, porque sempre a esquerda, ela está sempre dizendo, não precisamos conversar, discutir, mas a discussão deles não é discussão, é imposição. Esse é o problema. Tipo assim, Nada deve vir dessa forma, mas sempre é imposição. nem na agressividade. Sim, A conversa pressupõe duas pessoas sentadas conversando. buscando o que há de melhor. Sim. Né? Se temos posições diferentes, estamos sentados em cadeiras diferentes, é importante que a gente trace um ponto onde a gente tem essa concordância. Nem você avança daí, nem eu avanço daqui, né? Mas é isso que eu falo, é na maturidade. A gente não é contra mudanças, mas mudanças naquilo que é preciso, no que é necessário, no que é onde a gente percebe que a população chegou, um respeito à população e as suas colocações. Sim. Né? Não é nem de fatos mirabolantes que a gente não vai alcançar. Né? Você perguntar, sou a favor de cota para as mulheres? Sou.
essa eu não falo, porque sei como é difícil a gente ter com que os partidos tenham uma visão da participação da mulher. Para você continuar, eu já ia fazer essa pergunta, Pois você não. acabou entrando. Você como candidata feminino e uma mulher, que a gente vê, a gente não vê mulheres, né, principalmente na história de Limeira aqui. Tem Maria Tereza de Barros Camargo, que foi a primeira prefeita, mas era ainda no tempo indicada, né? Mas foi a única mulher. Sim, única mulher. Então, caso eleita, temos aí um marco na história. Como é que você vê assim? Porque hoje também voltando, por que eu insisto isso? Não é porque eu sou implicante. Por causa da polarização, né? E sempre que o feminismo, a mulher, como que a Érica Tanque vê isso daí? Porque aí você tem que lidar com aqueles exageros do feminismo, que existe um exagero, que a mulher pode fazer tudo o que o homem pode fazer. Não, não pode ter. Existem limitações. E eu não digo na intelectualidade nada disso, tá? Mas e como que a Érica lida com isso daí? Bom, E onde que precisa de hoje? Eu vejo, você falou, cota para mulher, mas cota no quê? Como? Aonde que existe? por exemplo, vou começar pela política. Eu ainda acredito na necessidade da cota para a mulher na política. Porque ainda é um local onde a gente precisa da participação da mulher nesse olhar diferente e complementar Mais humanizado. do homem. Exatamente. A gente decide tantas coisas no cotidiano da vida, mas a gente estava fora e ficamos muito tempo fora das decisões do país. E nesse ponto, nós somos a maioria da população brasileira e temos necessidade e obrigação de contribuir com o traçado que o nosso país vai seguir. Então, ainda acho que ainda é um local onde há dificuldades, muitas vezes por ser também um ambiente, às vezes, parecer muito hostil às mulheres, elas ficam mais retraídas. Só para os Pois não. nossos internautas e os nossos ouvintes, e hoje tanta coisa, né? Ouvinte, um monte de coisa. Quando você diz cota, como que é? Só para a gente entender que o processo. Tipo assim, dentro do partido nós temos X números de cadeiras, então tem 10. Você acredita, ó, 3 tinha que ser ocupado por mulher. É nesse sentido? Não, nós temos cotas na formação das chapas. Tantas vagas são feitas para mulheres. Tá, número. Mínimo. Fala para mim, número. 30% das vagas preenchidas por mulher. Tipo assim, o que os homens podem preencher é 70. Não tem que ser 30, tem que ser mulher. É 30 e 70 pode ser o máximo ou o mínimo, né? Tanto pode ter um partido em que tenha 70% de mulheres, né? O mínimo de um dos sexos tem que ser, tem um mínimo de um dos sexos. Podemos avançar tanto nas mulheres e os homens também, o que é mais comum. Porque há uma dificuldade maior da gente encontrar mulheres que queiram vir para o mundo da política. E esse é uma colocação que a gente faz, mas não adianta só as cotas para as mulheres, para os partidos, porque muitos ainda têm muita dificuldade de achar essas mulheres. Exatamente. Mas muitos preenchem e não investem nessas mulheres. Nós não temos... a gente tem partidos, por isso que eu falei antes do que eu estava gostando muito que a Michelle está fazendo. Ela está investindo em mulher. Ela está capacitando essas mulheres. Ela está fazendo com que essas mulheres se interessem na participação da política, né? Ela mesmo tinha falado uma época que ela não gostava muito das cotas e depois ela resolveu que e achou que é importante essas cotas ainda para as mulheres, para a gente poder ter a participação feminina. Isso é uma das coisas que mais eu estou gostando desse PL que está se transformando aí nesse olhar diferenciado para as candidatas, né? Porque o dinheiro deve chegar até essas mulheres e muitas vezes não são usados para elas.
né? Então não adianta só a cota. Tem que ter, na verdade, a aplicação. Tem que o partido colocar de uma forma que muito mais do que é a lei, mas de ser uma coisa interna de achar que essa mulher merece estar na política e que vai investir na campanha dessa mulher. Às vezes a gente escuta histórias e comprovações de partidos que acabam dando dinheiro para essa mulher fazer campanha, eles retiram, ela não faz a campanha, não tem voto. Esse é o que a gente fala. Só usa para pegar o dinheiro. Exatamente. Né? Então, a cota em si não resolve todo o problema. Resolve na conscientização, né, de que as mulheres devem participar. E quando eu falo de direitos da mulher, eu falo também de deveres. Né? Não existe essa ligação de direitos sem deveres. Né? Eu não gosto da ideia de colocar a mulher como tudo, olha, porque eu estou sendo atacada, porque eu sou mulher. Vitimização. Não gosto, porque o que a gente quer é ser encarado com os mesmos direitos e mesmos deveres. Essa é a minha parte, é de igual para igual. Às vezes eu falo para o pessoal, eu não quero ser café com leite, né? Não é essa a colocação. Eu quero participar e passar as minhas ideias, né? Na construção de uma cidade que faça a diferença na vida das pessoas. Então, esse é um ponto que eu me coloco muito assim, de ainda acho que tem necessidade de ter cota, mas Caso tenha o entendimento de investir nessas mulheres. Caso tenha um governo, Érica Tanque, vai ter mais mulher na sua secretaria. Quero uma participação maior das mulheres, mas do mesmo jeito que a gente precisa encontrar as candidatas certas, né? Não basta ser mulher para entrar na política, a gente quer que as mulheres entendam e tenham um propósito dentro da política. Não é estar na política para ocupar um espaço, é estar na política para fazer diferença, né? É a mesma coisa dentro da prefeitura. Eu vou ter que buscar essas mulheres. Quero sim muita participação das mulheres na área da saúde, na área do CEPROSOM. Por certo, e temos uma prefeitura onde a maioria das funcionárias são mulheres, né? Há uma tendência da mulher seguir o serviço na área da saúde, na área da educação tão importante, né? A gente tem uma participação muito grande de mulheres. A gente precisa também, lógico, de participação de mulheres em outras áreas, e buscar essas mulheres com as suas graduações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Sala. Caso você está vindo com o apoio do prefeito, Botion, né? E vai haver, vamos sempre colocando no futuro, a Érica se elegeu, a transição fica mais fácil, porque já há um alinhamento, né? E a Érica pretende mudar tudo ou dar continuidade? Agora, tipo assim, quero que você entenda a pergunta. Pois é. É muito fácil dizer, não, vou dar continuidade. Não, Mas qual que é o governo da Érica? É uma continuidade do governo Botion? Não. Não, a Érica olhando, você é capaz de olhar como vice a administração e, nisso erramos, nisso acertamos, eu quero mudar isso. E acredito que o prefeito Mário também. Como que é, então, a Érica? Acredito que o prefeito Mário também, eu acho que todos nós que temos esse compromisso e a obrigação e a responsabilidade de levar uma cidade à frente, com certeza a gente comete enganos, comete erros, entende que esse caminho pode ser ajustado. E o prefeito Mário nunca teve problema com isso, não. Ele não tem compromisso com erro, né? Então, se aquilo não saiu da forma que queria, ele faz seus ajustes de percurso, sim. E da mesma forma, é lógico que a equipe do prefeito Mário é uma equipe muito boa, muito coesa. Se vai ter mudanças? Vai. Lógico que vai. Isso faz parte da cara do governo. Né? De como eu posso levar mais mulheres para participar se não houver algumas trocas. Mas
há uma linha muito técnica que é criada. Às vezes as pessoas acham que a prefeitura, ela muda de 4 em 4 anos e não há uma vertente. Há uma vertente do desenvolvimento, há uma vertente de continuar com as obras, há uma vertente de continuar aquilo que está dando certo, né? Tudo isso é um processo de evolução que a gente precisa seguir. Então, foi-se o tempo, e hoje não é mais dessa forma que deve se pensar a administração pública, que eu entro e mudo tudo, Sim. né? Não, Existe até uma lei que tem alguns projetos que têm que ser determinados. E existem planos diretores, plano diretor de saneamento, de parte de mobilidade. Existe planejamento. Antigamente, né, a cidade era tocada ao bel prazer. Hoje não, né? Isso tem caminhos que devem ser percorridos e seguidos e continuados. Então, com certeza, naquilo que é bom na administração do prefeito Mário, nesse olhar técnico, vai haver continuidade. No olhar, na diferença de visão de mundo comum, de vida, de mudanças nessa linha de trabalho, com certeza vai haver também. Lógico que vai ter uma administração com um olhar mais sensível também, que é o jeito de ser. Érica, deixa eu te fazer uma outra colocação. Pois. Hoje, a Érica, eu não sei se a palavra é medo ou a Érica tem alguma... Como se fosse assim, algo que tipo assim, a palavra não é medo, qual é a palavra? Receio de alguma coisa que ainda vai ter que enfrentar, o desafio assim que te gera... Uau, isso daqui é algo... A responsabilidade, eu sou uma pessoa que tem noção da responsabilidade que é de ter uma cidade toda, se assim for, eu hoje só uma pré-candidata, né? Não, mas tem que ter voga. Mas com certeza, essa responsabilidade, por vezes, de ter tantas vidas, tantos futuros, colocados ali na mesa para que a gente faça a administração, acho difícil a pessoa que tem noção dessa responsabilidade não sentir um certo receio. Mas eu falo que esse receio é responsabilidade. Sim. É aquela vontade de acertar, de fazer com que seja diferente, no sentido de as pessoas poderem participar mais da cidade, de ter orgulho da cidade que mora. Essa é uma responsabilidade grande. É como ser pai ou ser mãe na primeira vez. Você sabe o amor que você tem pelo seu filho. Você sabe que vai dar tudo da sua vida para criá-lo bem. É assim que eu penso da minha cidade. É um receio, mas um receio que não te paralisa. É algo que você quer. É como uma mãe recebendo seu filho nos braços pela primeira vez. É a vontade de fazer o melhor por aquela criança. Você está voltando, né, outra pergunta, você está com receio da eleição, do ambiente de eleição, como é que vai ser? Eu espero que não. Como é que você espera que seja essa briga, essa corrida pela cadeira? Eu espero que seja dentro de muito debate, de muitas ideias, de muitas... E vou convidar para cá, já te falei. Já está aceito. Nessa linha de muito debate, mas que a gente tenha muito respeito. Não respeito um pelo candidato, do outro, não é isso, mas muito respeito com os eleitores, né? Que a gente não invada as casas dos eleitores por um meio ou outro com algo que não vai ser produtivo. É uma das coisas que eu penso, e a ideia que todos que passaram por aqui eu tenho conversado, a minha intenção é que a gente debate realmente algo que vai fazer com que as pessoas escolham o melhor, né? Gente, né? E que entendam os rumos que cada um quer dar para a nossa cidade, sabendo que tem que se respeitar, sim, a legislação, seguir os planos diretores, mas quais são suas soluções?
elas são possíveis, né? Eu acho que isso é muito importante no debate. Elas conseguem sair do papel? Conseguem transpor a folha de papel do plano de governo para a realidade? Ela vai afetar realmente a vida daquele que mora no nosso município? Ó, você falou uma coisa, eu quero que você me dê um exemplo. Pois não. Um exemplo. Já falou disso 2 vezes, eu acho muito importante quem está nos vendo, quando você diz assim, olha, existe uma diferença do que se aprova no papel, porque a papel aceita tudo, e depois a viabilidade, né, de a realização daquilo. Sim. Me dê um exemplo de que, ó, pastor, aconteceu isso com esse projeto. Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes as pessoas não entendem como que é a funcionalidade das coisas. Alguém lá pedir pro vereador, Tá. ou eles fazem lá, eles assinam e depois cai no colo do executivo. Tá, eu vou colocar, por exemplo, do botão do pânico. Isso, aí você já fala um Assim, pouquinho, vamos lá. O botão do pânico, eu comecei a acompanhá-lo quando, em Vitória, no Espírito Santo, através do Tribunal de Justiça de lá, 2 jovens fizeram esse projeto e apresentaram e acabaram fazendo um modelo ali do botão do pânico. Eu comecei a acompanhar de longe, servindo ele O que é botão do pânico? medida protetiva. Vamos lá. Uma mulher que vá à delegacia e tenha no seu BO a constatação de violência doméstica e que isso é remetido ao judiciário. No judiciário é determinado que ela tenha medidas protetivas de afastamento, por exemplo, do companheiro do lar, ou do namorado, ou não poder chegar perto, ou não poder manter contato telefônico. São diversas medidas protetivas que são possíveis de serem impostas pelo judiciário. Mas o que acontece? Ela saía com um papel. E ele, agressor, recebia também. Não pode, no papel, você Sim. não pode se aproximar, vamos dizer assim, a tantos metros. Esse dispositivo, quando essa mulher recebe essa medida protetiva e foi solicitado pelo agravamento da situação daquele caso, a entrega do botão do pânico, que hoje é o juiz que determina a entrega, ela passa por um pequeno curso para saber lidar com todo o sistema e ela sai de lá com um aparelhinho, parece um controle de portão, e faz o envio de sinal. A partir do momento que ela se sente em perigo, ela aciona esse dispositivo, ele vai vibrar na mão dela, toca-se imediatamente na guarda municipal, abre-se uma tela onde está a localização dessa mulher, começa-se a gravar todo o áudio, dando assim noção. Naquele botão tá o... Exatamente, passa todo o áudio para o sistema de dentro da guarda. 2 unidades móveis estão com um tipo smartphone que também recebem esse comunicado na hora e passam a ouvir também o som ambiente que está onde está essa mulher. Ela, depois de todo o treinamento, né, ela começa a passar informações sempre que possível, mas às vezes elas estão muito nervosas, acabam não acontecendo. Mas o tipo de discussão já leva a esses profissionais da segurança saberem o que vão encontrar. Imediatamente, a unidade mais próxima dessa casa tem a obrigação de de seguir para o local e fazer esse atendimento. Isso fica gravado nos dispositivos da Guarda Municipal. O juiz tem acesso através de uma senha e pode ser colocado dentro do processo como prova de descumprimento da medida protetiva. E a gente tem acabado salvando muitas vidas em Limeira, principalmente nessas reincidências que acabam prejudicando ainda mais o emocional dessa mulher pela pressão e muitas vezes colocando ela em risco. E a gente tem aí quase 8 anos de muito sucesso. Eu poderia ter colocado isso no papel e ter passado, como o fiz, mas não é o ato de estar no papel. Como eu disse para você, eu tive que fazer o convencimento do executivo, eu tive que fazer o convencimento da Polícia Civil,
do nosso judiciário, do Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, para que juntos a gente pudesse colocar em prática o que estava escrito no projeto. Eu fiz todo esse trabalho antes mesmo de colocar em votação, e depois eu tive um problema porque foi dado como inconstitucional, mas tudo estava tão articulado entre todos esses entes importantíssimos na defesa da mulher, que, à época, o prefeito puxou a colocação para ele e enviou da prefeitura para a Câmara Municipal, né, para que a gente pudesse aprovar o projeto. E hoje a gente tem aí algumas centenas de mulheres que já passaram pelo programa e podem ter a vida salva por um dispositivo de tecnologia tão importante, de custo não elevado e que faz a diferença nessas mulheres. E foi através de muita conversa, né? de muito diálogo, de muito bater na porta e vamos conversar, por favor, explicar o que era. E hoje a gente tem aí um projeto que faz a diferença. Se eu tivesse deixado só no papel, só escrito, só aprovado, ele não tinha saído. É por isso que eu falo da importância desse contato com a equipe técnica. Teve muitas reuniões com o Ceprosom. E assim foi, da Rede Alça Tanque, das patrulhas Maria da Penha. Eu fiz aquilo que você leu. É todo um aglomerado de serviços que são prestados através de leis que são prestados dentro da Rede Alça Tanque, né? O vale de ônibus que a gente tem como um Move Mulher, um cartão onde essa mulher pode fazer os atendimentos, a ida aos atendimentos da polícia ou do judiciário através de um cartão. Porque muitas vezes essa mulher, na hora da separação, não tem sequer a pensão colocada. E essa mulher muitas vezes deixava de fazer esses atendimentos de saúde para o judiciário porque preferia guardar aquele dinheiro para comprar o leite de seu filho. E nós percebemos isso. E através de casos pilotos, assim, de casos sentinelas, a gente acaba mudando a legislação para adequar da forma melhor. Então é isso, colocar no papel é uma coisa, trabalhar para que o projeto saia e fazer ele tornar realidade é um outro. Está acabando nosso tempo, deixa eu só colocar. E hoje você vê na Câmara de Vereadores muito projeto sendo aprovado só de papel, sem condição de viabilidade, ou não? Bom, eu vejo vereadores que têm vereadores muito empenhados quando eles entraram, alguns novos, os mais antigos já sabem, há um processo de amadurecimento, um tempo de amadurecimento não só do vereador, mas como do projeto. Tenho visto projetos interessantes, por exemplo, do Helder do IPTU Verde, que demandam tempo, né, para que haja essa construção. E tenho tido experiências muito boas, por exemplo, do vereador Everton, o curso que ele fez, né, fez um projeto para isso, um curso de educação financeira. Tão importante para os nossos jovens, e eu falo tão importante para a sociedade em geral, né? Principalmente para aqueles que querem começar um negócio, um empreendedorismo. Como é importante você ter essa noção, né? E faz um apontamento ruim, um que você viu que foi ruim. Nossa, Sem não precisa de ser antiético, né? Só falar do projeto que ninguém vai saber. não, eu não vou apontar. Eu acho que os projetos ruins é aqueles que não passaram. Ah, não, foi política demais. Não. Não me põe nessa situação. Eu acho que as pessoas acreditam nos seus próprios projetos, né? Tá correto. Mas é verdade. Não há necessidade de Não apontar. Não, mas de repente... projeto ruim. Projeto ruim é aqueles que com certeza não passaram pela aprovação dos vereadores, né? Não, sem tempo. Mas vamos lá, Érica, acabou nosso tempo. Olha que pena. Eu sinto muito. Você precisa vir com mais tempo aqui. Eu estou à disposição no que eu puder, sempre participar e sempre à disposição de vocês. É só chamar, bispo. Estarei aqui. Então, vamos lá. Eu quero agradecer você por ter vindo tão bondosamente, tão simpática, tão educada. Muito obrigado.
Com certeza vamos ter outros encontros aqui. Muito E obrigada. que eu estou aqui à disposição para aquilo que você precisar, tá bom? Muito, muito, muito E eu obrigada. quero agradecer. E você pode se despedir aqui. Bom, eu quero agradecer o espaço de a gente poder fazer essa conversa dentro de um período em que a gente ainda não pode falar muita coisa. Sim, não, mas vamos falar. Vamos falar. Depois a gente vai comentar sobre isso. Sim. E aí poder, quem sabe, voltar aqui e trazer consolidado as ideias que a gente quer apresentar e poder falar com a população e falar com a sua Sim. plateia, a sua audiência, de pontos que talvez me ajude a melhorar ainda mais o que quero e o amor que tenho por essa cidade. Que bom. Estou sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Obrigado você que esteve aqui conosco todo esse tempo. Com certeza você vai acompanhando nossos recordes aí, vai acompanhando. E mais uma vez, compartilhe com alguém, tá bom? E que você possa realmente estar lembrando que o nosso Pode ou Não Pode vai estar sempre aqui. Mas antes disso, eu quero te dar um presentinho. É uma lembrancinha nossa, tá bom? Do Pode ou Não Pode. Quero que você Obrigada. abra aí para você ver se você vai gostar. De repente, né? É só para você não... Como dizia minha mãe, não saindo com a mão banana. Acabou banana. Não, é com muita alegria, carinho, a gente tem confeccionado. Mas que beleza, fico muito feliz. Tô meio desajeitada para década. Não. Olha lá, ó. A hora que você estiver tomando seu chocolate quente, Amo, amo. aí Adoro. lembrar do Pode ou Não Pode. Muito, muito, muito obrigada. Muito gentil e muito obrigada por me receber tão bem. Imagina, obrigado Carinho. você, viu? Imagina. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Até o nosso próximo Pode ou Não Pode.